meus queridos cineimaginários, sejam bem-vindos a mais um vídeo e uma crítica de uma série que honestamente eu não sabia que eu ia me envolver tanto nesse mundo, se você me perguntasse há um ano atrás. One Piece chegou, a série live action chegou essa semana à Netflix e eu, na verdade, a minha jornada com One Piece é muito recente, eu não cresci assistindo. Quando a série foi anunciada, não é? Eu fiquei com aquela tentação de será que eu começo? Será que eu começo? Será que eu começo? E aí começaram a sair os posters, né? E eu comecei a, tipo, One Piece já era um anime que estava na minha lista, mas como qualquer outra pessoa, você olha, 1000 episódios, é um comprometimento muito grande. Será que eu começo? E aí, quando a série foi chegando mais e mais perto, né, eu pensei, não, vamos lá, eu já queria assistir e agora eu tenho uma razão pra assistir, então vamos nessa! Gente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. E vamos lá! Eu, geralmente, quando eu faço esses vídeos de séries, eu costumo mencionar spoilers, mas eu entendo que vai ter gente aqui que nunca assistiu o anime, então E tem gente que assistiu o anime, mas tem coisas aqui que ficam bem diferentes, principalmente nesses arcos que a série em live action tá cobrindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar falando aqui até um certo ponto e eu vou avisar quando eu começar a falar de spoilers, porque a série mexeu com a ordem de certas coisas, alguns personagens ficaram de fora, outros tiveram uma presença bem menor, né, em comparação ao anime, mas por enquanto não se preocupe, sem spoilers por aqui. Eu assisti parte do anime dublado, né, que eu comecei a assistir pela Netflix e por alguma razão eu decidi botar dublado, e quando eu vi que eles abrasileiraram o linguajar dos personagens, mano, isso só tornou a experiência muito, muito mais divertida. E eu assisti a maior parte, na verdade, em japonês. Então quando chegou a hora de ver o live action, eu fiquei naquela dúvida, não é? Porque eu não conhecia a maioria dos atores e eu já conhecia essas vozes, porque são as mesmas vozes do anime, são as vozes dos personagens no live action. Então eu optei por assistir em português. Tá maravilhoso! Mas ainda assim eu queria ter uma noção da performance 100% dos atores, então eu voltei e assisti alguns clipes específicos, tanto os dramáticos quanto os cômicos dos personagens, porque eu queria ter uma noção 100% da performance dos atores. Então vamos lá. Finalmente eu acho que alguém quebrou a maldição, não é? Eu já falo há muito tempo, já fiz todo um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, varia umas revisões nele hoje, mas enfim, no geral minha teoria continua a mesma. Eu acredito, adaptações de animes, adaptações em live action de animes podem ser a próxima grande onda. E pra mim era uma questão de quem vai acertar primeiro. Eu considero One Piece um acerto, porque acima de tudo, e você vê isso em cada detalhe, por isso que eu quis ir atrás de ver o anime antes de tentar avaliar essa série. Quando você vê o anime, você presta atenção nos detalhes e você olha pra essa série, você vê que do figurino, a maquiagem, ao design de produção e as performances, quem fez essa série é a galera que ama One Piece, porque o nível de atenção a detalhes aqui é coisa que tinha que vir de fã. E saber que o Eiichiro Oda, o nosso grande criador desse mundo, deu a aprovação dele, ficou em cima da Netflix pra ver se o negócio ia dar bom ou não, porque enfim, é a vida do cara que tá ali, ele ficou interessado em fazer um live action, ele mesmo escreveu uma carta, fez vídeo, né, com o Inaki Godoy falando sobre a ideia de ter um live action. O maior acerto de longe está no elenco e eu não me refiro apenas aos nossos 5 protagonistas, eu acho que isso vai bem além deles. Eu vou falar dos protagonistas, mas eu vou ressaltar aqui alguns dos personagens secundários que pra mim roubaram a cena. O Jeff Ward de Bug ficou perfeito. Porque assim como no anime, ele começa com essa figura ameaçadora, mas à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que ele não é lá essas coisas tão ameaçadoras, não. O Steven John Ward como o Mihawk, do visual até ao comportamento arrogante e pomposo do Mihawk, ficou perfeito. O Craig Farbras de Zeph, o Vincent Ranger como o Garp. Dá pra sentir que eles fizeram seu dever de casa aqui. Eles foram ver como esses personagens são, por que eles são queridos e trouxeram esses elementos pro live action. Mas vamos aos nossos 5 protagonistas aqui. O Jacob Gibson como o Usopp. Olha, ele encarnou perfeitamente os elementos que fazem o Usopp ser tão querido. O aspecto mentiroso, inventar histórias, se colocando num pedestal. E até mesmo os momentos em que ele tenta ser valente, até quando ele acredita que ele não consegue ser valente. A Emily Rudd como a Nami, eu adorei. Eu acho que essa
essa Nami é muito mais badass do que a Nami do anime, porque tem esse negócio recorrente de que ela tá entre o grupo mais fraco dos chapéus de palha. Essa Nami aqui, mano, dá um clima táctil do que a Nami da Nami de hoje. Minha nossa senhora, a mulher vai ficar lá no topo das recompensas dos chapéus de palha. O Taz Skylar de Sanji, olha, Whole Cake Island colocou o Sanji no meu top 3. Então eu tava muito curiosa pra ver a performance do Taz Skylar aqui. E eu fico impressionada porque, assim, o elenco, em particular, o Taz Skylar, o Makenyu Arata e o Iñaki Godoy fizeram boa parte das suas cenas de ação. E se você olhar o perfil do Taz Skylar, cara, você vê o treinamento do cara em taekwondo. Ele realmente sabe fazer aqueles chutes de verdade. E eu adoro que ele também tenha o talento pra trazer os momentos mais dramáticos do Sanji, porque quem conhece a história do Sanji sabe que momentos dramáticos não faltam. Makenyu Arata, olha, eu fiquei muito encrencada com esse cara depois que ele tentou ser o Seiya lá naquele live action horroroso dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu posso dizer com tranquilidade que sim, eu vi o Zoro aqui e sim, o Zoro sola. Isso, vem! O Zoro sola! A princípio eu tava achando a performance dele muito estoica até demais. Eu sei que o Zoro, ele é esse cara caladão, não é? Mas eu sempre via ele com, tipo, ele tem esse lado mais relaxadão e até mais descontraído de vez em quando. Mas pra mim é tipo, quando eu vi o Zoro e o Sanji começarem de picuinha um com o outro, eu fiquei pronto, tá feito, eu estou feliz, não preciso de mais nada. Agora o Iñaki Godoy como o Luffy. Essa com certeza era a escalação que poderia fazer ou quebrar essa série. Luffy é uma das figuras mais queridas da história do anime e o Iñaki Godoy fez isso com perfeição. A gente não tem essa versão mais tão paspalhona e cartunesca como a gente tem no anime, porque não dá pra recriar isso em live action. Mas a essência do Luffy tá toda aqui. É aquele cara extremamente positivo, carismático, despreocupado com a vida, mas que acima de tudo, se o bicho for pra pegar, tipo, a gente tem um negócio de One Piece que a gente fala, você sabe que a coisa ficou feia quando o Luffy para de sorrir. Pra mim são os momentos que mostram que ele realmente encarnou o Luffy. Quando o Luffy fica sério, sai de perto. No anime, sai de perto. E eu senti isso com o Iñaki Godoy aqui. Eu mencionei um pouco sobre as performances individuais, mas pra mim o que faz a série funcionar mais do que tudo é porque eu acredito na dinâmica e na amizade desses 5. Quando você assiste qualquer entrevista com os atores juntos, você vê que eles têm muito carisma e química. E isso com certeza transparece nos personagens. E eu fiquei surpresa com algumas dinâmicas aqui, em como elas ficaram até, bom, mais ricas em relação ao anime, pelo menos até essa altura do campeonato, né? Por exemplo, o Zoro e a Nami tiveram uma dinâmica muito legal de tentarem se conhecer, ele tentando desvendar ela e ela querendo afastar os demais porque ela não tem amigos. Eu quero ver muito mais do Usopp com o Luffy. Eles dois e o Chopper eu considero o trio da bagunça. Mal posso esperar quando o Chopper aparecer. Mas eu fico imaginando como vai ser o Chopper em live action, meu pai eterno. Eu adorei o Sanji e o Zeph. A gente teve a recriação da história de origem lá do Sanji, com uma mudança em particular que me deixou com o estômago apertado e o meu coração batendo. Eu não acredito que eles fizeram isso. Essa série, uma coisa que sempre me incomodou um pouco em One Piece é que parece que ninguém pode morrer, com exceções óbvias. Mas aqui, é tipo, logo no primeiro episódio você vê que isso não se aplica a esse mundo. É uma série que não vai ter medo de mostrar sangue e de mostrar corpos. Então eu fico muito curiosa pra saber como eles vão fazer as próximas temporadas, porque eu, honestamente, eu já tô aqui esperando pela segunda. E se você tá achando que tá faltando eu mencionar alguns personagens, não é? É porque eu tô tentando guardar isso pra parte com spoilers e eu acho que eu já vou partir pra ela. E, tipo, mas antes disso, recomendo ou não ver One Piece em live action? Com toda certeza. Eu acho que é a série que acertou em essência. Eu tinha usado o live action de Samurai X como exemplo de como fazer um live action dar certo. Eu acho que tudo que Samurai X fez dar certo em live action, One Piece pegou. Acerte o tom da história, pegue a essência da coisa e principalmente a dos personagens. Se você conseguiu manter isso, você fez um excelente trabalho. Eu vejo que tem muitos fãs do anime que estão indo muito contra o live action, mas cara, são mídias completamente diferentes. Não dá pra você adaptar todos os 1000 episódios. Então, coisas vão ter que ser cortadas. Mas isso não significa pra mim que não possa ser bom. É a diferença entre acompanhar Guerra Civil em quadrinhos e Guerra Civil, o filme. Se você já viu os dois,
eles são completamente diferentes. Em essência, eles falam sobre a mesma coisa, mas não poderiam ser mais diferentes. Isso significa que um é ruim e o outro é bom? Não, eu posso aproveitar os dois. A mesma coisa eu penso do One Piece live action e One Piece anime. O anime ainda tá lá. Ele não foi arruinado por causa do live action. Na verdade, o live action me dá a esperança de que mais pessoas fiquem curiosas sobre o anime e queiram se juntar ao time. Então, eu tô muito feliz. Muito feliz, e dona Netflix tá de parabéns, porque o nível de cuidado, de atenção a detalhes e a paixão pelo material original é imensa. Mas agora vamos aos spoilers, né? Tem algumas coisas aqui que a gente precisa mencionar. Começando, né, eu mencionei um pouco o Garp, né? Eu fiquei muito surpresa em ver o Garp ter a participação que ele teve aqui, porque sim, a gente é apresentado a ele não tão cedo assim na história e no anime, né? Mas ele teve um papel enorme, todo um arco ao longo da temporada. Inclusive, a revelação dele ser o avô do Luffy veio muito mais cedo do que no anime. Porque no anime é tipo, nos episódios 200 e lá vai cacetada. Aqui foi tipo episódio 4. Eu fiquei bem chocada e curiosa pra saber pra onde eles estavam levando essa trama do Garp. E, honestamente, foi perfeito, porque quando chega no final, que ele enfrenta o Luffy e ele fala o intuito dele de ter perseguido ele esse tempo todo, tipo, eu queria que você realmente soubesse quem você é. Eu queria que você olhasse pra mim, batesse de frente e falasse, e esse sou eu sou um pirata. E o Luffy olha pra ele e fala, não tinha um jeito mais simples de fazer isso, não? A resposta dele foi perfeita. Não seria tão divertido. O Luffy é a cópia cagada e cuspida do avô. Todo esse espírito aventureiro, sem falar no amor pela carne, coisa que eu adorei que eles exploraram aqui com tanto o neto e o avô. O Garp, ele tem esse espírito bem semelhante com o Luffy. E eu adorei dele ter falado isso no final, porque, tipo, é uma coisa que o Luffy com certeza faria. Então, por que o avô dele também não faria? E com o Garp ganhando mais espaço, o Kobe e o Helmeppo ganharam muito mais espaço. E eu adorei também isso, porque através do Kobe, a gente foi conhecendo as regras e algumas das coisas desse mundo, tipo os Chichibukai. O Kobe é um personagem que eu adoro no anime, e quem acompanha a jornada dele até, pelo menos, bom, até onde eu tô, vê que o bichinho passa por muita coisa e ele cresce pra caramba, e é tipo, é tão satisfatório ver o crescimento dele quanto é pra mim ver o crescimento dos Chapéus de Palha. Alguns dos meus momentos favoritos aqui, eu tenho que mencionar a luta entre o Zoro e o Mihawk. Eu tava muito ansiosa pra ver esse momento e honestamente ficou perfeita. Do momento, assim, desde o Mihawk tirando aquela espadinha da cruz dele, até o momento em que o Zoro se oferece pra receber o golpe final, dizendo que é uma desgraça pra um espadachim ter cicatriz nas costas. Você vê, nesses pequenos detalhes, você vê, essa galera que fez a série é fã do anime. Outra surpresa que eu tive foi ver a Baroque Works ser mencionada tão cedo, né? Logo no primeiro episódio, o Zoro tava sendo recrutado por eles, né? Pelo Mr. Seven, que nunca apareceu no anime, né? Eu acho que só tem menções dele no mangá. Então temos aí a sementinha plantada pra segunda temporada, né? Ver o Sr. Crocodile e a Miss All Sunday. Nós sabemos já muito bem quem é, né? Agora, ver o Mr. Seven sendo partido ao meio, foi nesse momento que eu percebi, eles vão seguir a história, mas o final de alguns personagens pode ser completamente diferente. Foi muito emocionante finalmente ver um Haki em live action, a cena do Shanks salvando o Luffy ainda criança. Eu fiquei imaginando como eles iam fazer o Haki. Olha, eu sei que tá muito longe ainda pra gente ver os Chapéus de Palha mexendo com o Haki, mas olha, só da gente ter tido um gostinho já foi o suficiente. Alguns personagens que foram deixados de lado, né, não foram tão utilizados ou foram completamente removidos aqui. Eu fiquei um pouco surpresa, né, do Don Krieg não ter sido utilizado no arco do Baratier aqui, né, nos episódios do Baratier, até porque no anime ele é o vilão principal, né, faz um cerco no restaurante. Aqui ele só é mencionado, assim, mostrado uma vezinha quando a gente é apresentado ao Mihawk. Não me importei tanto, até porque eu gostei da trajetória, assim, de como a gente foi de um lado pro outro em termos de localização, em comparação ao anime. Um personagem que eu senti muita falta ali no Arlong Park foi o Hatin, não é? Até porque ele é um personagem que vai ter uma importância lá na frente, lá em Sabaody. E eu fiquei me perguntando como é que eles vão fazer Sabaody agora, não é? Afinal, aquele soco que o Luffy dá num dragão celestial, ele dá por causa do Hatin. E a gente teve uma ceninha, uma breve ceninha, né, de alguém segurando um pôster do Luffy lá no final. A princípio, quando a cena passou, eu não me toquei. Eu juro por Deus que eu não me toquei. Mas aquele é o Smoker. É outro personagem que eu tô doida pra ver numa segunda temporada. Eu adoro o Smoker. Entre os personagens da Marinha, ele é um dos meus favoritos.
Para de comer! Torço demais pra que uma segunda temporada seja anunciada logo. Eu sei que Hollywood ainda tá em greve, mas não impede a Netflix de anunciar uma segunda temporada, né? E já deixar tipo, ó, fiquem de olho porque a gente vai fazer. Quando a situação aqui em Hollywood se resolver, a gente continua. Mas no geral, pessoal, eu tô muito satisfeita. É uma série perfeita? Não. Eu acho que há alguns momentos que ficaram, tipo, eu sei que o anime tem alguns momentos que parecem meio piegas, algumas falas que são meio breguinhas, mas continuaram meio breguinhas em live action também. Mas no geral, eu tô feliz. Eu estou feliz. Dá pra fazer. Se conseguiram fazer com One Piece, que eu achava que era uma coisa impossível, qual vai ser a desculpa pra não fazer dar certo com outros animes? Dá pra fazer. O mundo dos animes tem um mundaréu de propriedades que dá pra você fazer de tudo. Desde ação, a fantasia, a ficção científica, romance, terror, dá pra fazer de tudo. Só faça direito. E aqui, finalmente, Hollywood tem um caso em que eles fizeram direito. E é isso aí, seres imaginários. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de One Piece em live action. Você já assistiu o anime? Nunca assistiu? Diz aí, independente, o que você achou? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau.